Olá, estimadíssimos senhores, meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Master e nessa nossa aula inaugural nós faremos uma apresentação do curso e depois falaremos sobre preparação para a prova objetiva e preparação para as provas discursivas. Não falarei sobre a prova prática, nem sobre o exame oral, na medida em que são provas que requestam um curso específico, né? Peça prática é muita técnica, alguns autotextos, então é necessário um curso específico para isso, e exame oral também, algumas técnicas de postura, de vocalização, etc. Então a gente vai se concentrar aqui na apresentação do curso, na preparação para a primeira fase e na preparação para a segunda fase. E para que você obtenha êxito e grande sucesso, o salto esperado neste nosso curso, duas noções são essenciais. Em primeiro lugar, manter sempre um caderno aberto. Eu procurarei, tanto quanto possível, eu e os demais professores, valorizarmos o conteúdo o tempo todo, conteúdo em cada expressão, para que não haja tempos mortos, para que não percamos tempo. Veja, senhores, eu sei, é certo que a preparação ela demanda bastante investimento com livros, com cursos e inscrições em concursos, viagens. No entanto, senhores, este investimento tangível ele é recuperável, ele é facilmente recuperável. Menos de um mês de subsídio você já recupera toda uma vida de investimentos em preparação para concursos. No entanto, existe um elemento intangível que é irrecuperável, que é o tempo. O tempo é de difícil recuperação, então a gente vai ser aqui visceral, vai anotar o curso, vai prestar atenção nas informações ministradas para que consigamos o crescimento demandado no menor espaço de tempo possível. E já que falamos em investimento no sentido material também, encarem esse curso como aquilo que ele é, um investimento. Você vai se dedicar a ele para recuperar centavo por centavo e obter o maior proveito possível desse seu capital investido nessa sua preparação. Então, o primeiro conceito é esse: manter sempre um caderno aberto. Não necessariamente um caderno, pode ser um fichário. No decorrer da minha vida de concurseiro, eu prestei cerca de 14 concursos, fui aprovado em 5, fui aprovado na Procuradoria da Fazenda Nacional, na Procuradoria do Estado do Ceará, na Procuradoria do Município de São Paulo, na Magistratura Federal, na Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e finalmente no Ministério Público do Trabalho. E para cada concurso e para cada entre-safra, que é um período sem concurso, praticamente eu tinha um caderno e com o tempo eu fui adotando fichário. Esse aqui foi o último dos fichários, o último registro que eu tenho aqui desse momento que é crítico, né, de dedicação, de estudos, mas que também é um momento sublime de crescimento intelectual, crescimento moral, espiritual, de autoconhecimento, que é a estrada dos concursos públicos. Então vejam, eu procurei me esmerar no registro, né, buscando manter as minhas transcrições, os meus resumos de forma organizada, com capricho na caligrafia para tornar uma coisa mais interessante, mais aprazível, da qual eu tenho orgulho, né? E
Então é isso, mantenham um livro, um caderno sempre aberto, né? E preste atenção nos detalhes das aulas. É claro que você não deve ficar rebobinando, né? Voltando o vídeo toda hora. Deve procurar acompanhar as videoaulas como se num curso presencial fosse, quando é um conceito mais detalhado, a gente fala de forma mais pausada, no entanto, não precisa se prender em cada anotação de cada vírgula especificamente, é um curso normal, e vamos lá, vamos manter os registros, pois esse é um curso de profundidade, de grande profundidade, eu diria. É um curso que, por abordar questões com profundidade, muito do seu conteúdo é o conteúdo cobrado nos concursos, principalmente na segunda fase, também nas peças práticas, também no exame oral, também nas provas objetivas, e ficamos particularmente tristes quando algum colega não vai tão bem numa matéria que a gente aprofundou aqui. Então, acreditem no nosso trabalho. Os professores, eles são todos magistrados ou membros do Ministério Público, alguns aprovados entre os primeiros colocados nos seus concursos. Portanto, mas a humildade é maior do que o orgulho. Eu digo isso apenas para conclamá-los a confiar em nós. Mas, acima de tudo, confie em si próprio, seja líder de si mesmo e tenha confiança, tá? De que vai dar tudo certo. Você está fazendo o caminho certo, você vai colher lá para frente. A gente não escolhe aquilo que a gente colhe, mas a gente escolhe o que planta. Vocês estão plantando, vão colher lá na frente. Nada garantiria que a Alemanha seria campeã na Copa do Mundo aqui no Brasil. Ela poderia ter caído diante da seleção da Argélia e perigou que isso ocorresse, mas o ponto é que eles plantaram, eles fizeram tudo o que estava sob seus domínios para alcançar o resultado almejado. E então haverá sempre uma parcela de sorte, de acaso, de inspiração divina, mas isso, de certo modo, nos escapa. Mas há, além disso, uma série de outras competências como experiência, inteligência, conhecimento, velocidade, resistência, que também são relevantes para o concurso público e que estão ao nosso alcance. Então a gente vai aqui se concentrar em dominar essas competências e da parte dos senhores eu espero que mantenham o caderno sempre a postos, ou as folhas para montar o fichário. O segundo conceito, então o primeiro conceito é esse, a metodologia de acompanhamento do curso. A principal metodologia é essa, resuminho, caderno, estudo por escrito. O segundo conceito que é imprescindível que vocês compreendam para serem aprovados é a noção de estudo horizontal e estudo vertical. Estudo horizontal ou estudo de extensão é aquele estudo que é superficial, mas que procura abranger a maior quantidade possível de itens de um edital. Esse é o estudo horizontal, o estudo de extensão. Como diria poeticamente um amigo meu, creio que é o professor Leone Pereira, seria esse estudo horizontal, esse estudo de extensão, um oceano de tamanho e uma lâmina de água de profundidade. Esse é o estudo horizontal. Também é necessário, para aprovação, o estudo vertical, o estudo de profundidade. Existem algumas temáticas que
ou são recorrentes, ou a gente consegue antever que serão cobradas, ou que são mais relevantes, que merecem uma atenção aprofundada. A proposta do nosso curso, ambos são importantes. Na primeira fase, o estudo horizontal de extensão é amplamente preponderante, amplamente mais relevante. Na segunda fase, esse estudo de extensão, ele divide quase que meio a meio em importância com o estudo de profundidade, mas ambos a gente vai falar porque continuam sendo importantes. E o que eu quero dizer aos senhores, meus amigos, que o estudo de extensão mais célere que existe é o estudo por conta própria. É o estudo que você faz a partir de uma bibliografia e que é seu. Você mesmo é autodidata naquilo que se propõe em termos de estudo de extensão. Esse é o mais célere, porque o estudo de extensão, o estudo horizontal, ele é praticamente infinito, né? Ele é muito amplo e às vezes você se dedicar a videoaulas sobre temática básica de extensão, isso pode levar muito tempo. Você ganha mais tempo procedendo ao estudo horizontal por conta própria. Agora, quando o assunto é estudo vertical de profundidade, aí podem deixar conosco. Pode confiar. A proposta do curso é trazer esse estudo de profundidade e, claro, você pode e deve também proceder a um estudo vertical por conta própria, mas não se sinta tão premido no sentido de que o curso te proporcionará a maior parte das ferramentas deste conhecimento aprofundado. Por isso que nós dizemos que o público-alvo desse nosso curso são pessoas no nível intermediário de preparação e pessoas no nível aprofundado, ou seja, aqueles que já prestaram muitos concursos, ou então aqueles que já passaram pela primeira fase, ou então aqueles que já fizeram outros cursos. Se você é iniciante, o que eu quero dizer é o seguinte: o curso ele também é destinado a vocês. No entanto, você vai ter que, e é ótimo, a iniciativa de procurar um curso aprofundado de plano. No entanto, para que você cresça rapidamente, ganhe essa musculatura num curto espaço de tempo, é recomendada uma intensificação nesse estudo horizontal por conta própria. Tá certo, senhores? Então, é o que eu falo, a gente aqui não vai tecer, digamos, considerações óbvias sobre temas que você consegue extrair conhecimento a partir da leitura de qualquer resumo, de qualquer sinopse. A gente vai além. No entanto, vocês podem proceder ao estudo por conta própria desse conhecimento básico e eu garanto que chegando no nível do curso, você vai estar bem próximo da aprovação. Pois então, essas são as duas noções introdutórias. Caderno sempre aberto e essa noção de que o estudo por conta própria depende de você, é o estudo horizontal, e o estudo de profundidade, o estudo vertical, deixa com o curso. E quando você tiver numa segunda fase,
efetivamente, aí você vai atrás das obras dos membros da banca, das temáticas que são mais palpitantes naquele momento, etc. Pois bem, então vamos começar o conteúdo dessa nossa aula inaugural, que eu vou dividir aqui em 3 sessões, como se fosse um livro, sessão com C cedilha, em 3 grandes blocos, 3 grandes partes. A primeira parte será chamada de entre-safra. Entre-safra. Sem o hífen, com 2 S's. Entre-safra. A segunda parte será chamada de preparação para a prova objetiva. E a terceira parte chamaremos de preparação para a prova discursiva. Então vamos lá, vamos falar de entre-safra. Senhores, o que eu chamo de entre-safra é o período em que não há nenhum edital em curso, não há nenhum edital em andamento, não há nenhuma perspectiva concreta de uma prova para dali a 2 meses, dali a 3 meses, dali a 1 mês. É isso que eu chamo de entre-safra. Esse momento de entre-safra, você chega nele de 2 maneiras. Ou você está iniciando a sua vida concurseira, está começando agora a se preparar para os concursos, até então advogava, ou então até então estava estudando, se formou, ou então estava fazendo mestrado, doutorado, e você tem aquela inspiração, aquele insight, a vocação lhe chama, e você vai iniciar o caminho do concurso público. Essa é uma forma de se chegar neste período de entre-safra. O outro modo de se chegar ao período de entre-safra, a esse período em que não há nenhum edital correndo solto por aí, nenhum edital que lhe interesse, nenhuma prova que lhe interesse no horizonte, a segunda forma de se chegar a esse período, infelizmente, é muito mais dolorosa. É a reprovação num concurso anterior. Então, ou você está iniciando agora, ou você foi reprovado num concurso anterior. E lidar com a frustração de uma reprovação anterior, ela não tem muita metafísica. É engraçado, é muito desmistificado isso, é muito mistificado isso. Procuramos nos apegar a totens, a ídolos, a palavras transcendentais, a grandes lições metafóricas de vida, mas ainda vejo a frustração como uma coisa terrena. E a forma como a gente lida com problemas terrenos, problemas do mundo fati, do mundo real, é através de soluções concretas, de soluções mundanas. Eu quero dizer aqui que a melhor forma de lidar com a frustração não importa o tamanho do baque, não importa se você foi reprovado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e por aí vai, tantas vezes quanto for. A única forma sensata de lidar com isso é com trabalho duro, é retomando os estudos
no dia seguinte, tal qual a ressaca alcoólica que sugerem os boêmios que a melhor forma de curar a ressaca é voltar a beber? A melhor forma de lidar com a ressaca de um concurso é levantar, sacudir a poeira e retomar os estudos no dia seguinte. Palavras estas de quem já foi reprovado no exame oral de um concurso. E pensem numa frustração, né? Porque para você chegar no exame oral, a gente está falando quase que um ano inteiro de preparação, em alguns casos, e eu tive insucesso numa fase de exame oral. Peguei um filme que sempre procuro, né? Depois de um fracasso, procuro algum filme inspirador, ou então livrinhos. E eu lembro que quando eu fui reprovado no exame oral, eu peguei o filme do Pelé, Pelé Eterno. É um filme que me deixa alegre, só penso em coisas boas. Foi duro, mas no dia seguinte eu retomei os estudos. E a gente nunca sabe se é sorte ou é azar. Essa é a verdade, uma reprovação. Todo mundo tem ali o seu lugar ao sol. Não se apegue a erros do passado, se apegue ao que há de melhor em vocês. Eu tenho certeza que todo ser humano é uma luz, carrega em alguma medida uma luz e já conseguiu inúmeros episódios de superação, de orgulho, de garra. É a este eu que você deve se apegar. Jamais se apegue a erros do passado. Então você levanta e sacode a poeira. Se você tiver numa situação de depressão, a depressão é uma doença, aí você procura a ajuda de um especialista. Mas não seja hipocondríaco. Às vezes a pessoa confunde estado de depressão com depressão. Estado de depressão, como diz a coach Kátia Silene, às vezes é reflexo da falta de uma atividade esportiva que você deve incorporar na sua preparação. A atividade esportiva, ela deve ser encarada, atividade física. Quando eu falo atividade esportiva, eu estou me referindo não apenas à academia, levantar peso, jogar futebol, surfar, nadar, mas eu também posso me referir aqui a trabalhos braçais. Eu adoro fazer trabalho braçal. Adoro pintar a parede, trocar lâmpada, é uma terapia. Você precisa trabalhar o seu corpo para sair desse estado de depressão. Mente sã em corpo são. Corpo são, mente sã. E às vezes a gente tem a necessidade de sair. Muito desse estado de depressão tem a ver com falta de vitamina D, que é uma epidemia entre concurseiros. A pessoa fica confinada, estudando muito, e às vezes falta essa luz do sol, falta essa vitamina. Pode ser necessário um suplemento de vitamina D, talvez. Enfim, o que eu quero dizer se reergam sempre, lutem contra a morte da luz e não desistam nunca, jamais. O que eu quero dizer, por outro lado, é o seguinte: sem fetichismo. Eu não estou aqui para substituir um ídolo, um totem, por outro. Eu estou aqui, não é para substituir a frustração por um dogma, um fetichismo
num único destino de vida, né? Muitas coisas elas vão se acertando pelo caminho e a nossa hora vai chegando. Eu falei que eu fui reprovado e às vezes a gente tem esse problema de frustração, e eu fiz questão de falar sobre isso tudo porque um dos piores momentos na minha vida concurseira, na minha trajetória concurseira, sem falar dessa traumática reprovação no exame oral, sabe o que acontece depois que você é reprovado no exame oral? Absolutamente nada. A vida segue da mesma forma, o dia continua nascendo, o sol continua surgindo, um dia após o outro, absolutamente nada acontece, de forma que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, espie o seu sofrimento nos estudos, troque cabeça na dor por cabeça nos livros, nos estudos, né? Enfim, eu quero, além desse episódio traumático, eu tive na minha trajetória um outro episódio pelo qual quase que me fez largar tudo. Foi o episódio de um concurso, agora eu já não me recordo se TRT da segunda região ou TRT da 15ª, em que ninguém foi aprovado. Ou só foi aprovado uma pessoa, duas, né? E às vezes a gente tem isso. Aquele concurso em que mais de uma dezena de milhares se inscreve e pouquíssimos são aprovados. Olha, senhores, esses são pontos fora da curva. Você deve levantar e sacudir a poeira. É o que resta. Mantenham a mente aberta sempre, tá? A alma grande é aquela que fita a luz na amplidão. Às vezes você está num momento escuro de frustração, mas às vezes oportunidades aparecem, né? E aquilo que é azar pode ser sorte, aquilo que é sorte pode ser azar. Tem uma historinha de um fulano, né, cujo filho cai. O fulano ganha um cavalo numa rifa e daí o seu vizinho fala: que sorte, hein, compadre? E daí o fulano responde: pode ser sorte, pode ser azar. Pouco tempo depois, montando esse cavalo, o filho desse fulano cai e quebra uma perna. E esse vizinho lamenta: que azar, não, fulano? Daí o fulano volta a repetir: pode ser azar, pode ser sorte. E daí, um tempo depois, naquela localidade, naquele estado em que fulano vive, aquele estado entra num conflito armado com outro estado. Ocorre um alistamento. Talvez não seja kantiano comemorarmos isso, mas o filho deste fulano é dispensado em razão da fratura na perna. E então é isso. Pode ser azar, pode ser sorte. A gente tem que viver o mundo real, o mundo que as regras do jogo, sem olhar muito para trás, sem lamentar as coisas, os dados, as regras que lhes são dadas aí para jogar e extrair o melhor proveito de todas as oportunidades. Aquilo que foi uma enorme frustração de eu ter sido reprovado num exame oral foi uma bendita sorte, no sentido de que provavelmente aprovado eu teria encerrado ali minha trajetória concurseira e não teria tido o privilégio, né, a felicidade de ingressar no Ministério Público do Trabalho
uma carreira pela qual eu sou absolutamente apaixonado, feliz, grato. Temos nossas dificuldades, como só ocorrer com tudo aquilo que é grandioso, que é relevante, que é significativo, mas cuja alegria, cuja felicidade, cujo retorno é imensurável. É o paraíso na Terra. E a gente tem que lutar pelo paraíso na Terra. Não adianta a gente... só se vive uma vez. A gente tem que lutar pela felicidade aqui. E dessa forma, eu quero que vocês encarem essa busca pelo concurso público, essa busca pela felicidade. E a estrada de vida das grandes almas, a estrada de vida das grandes pessoas, é uma estrada solitária. Desculpa dizer isso, mas é uma estrada solitária. Afinal de contas, esses concursos de enorme capilaridade, eles não são acessíveis a 90% da população. É um público, é a nata, é a elite intelectual daquele momento histórico. Então é um caminho solitário, o caminho das grandes almas. E é um caminho que necessariamente passa por momentos sinuosos, tensos, escuros, frios. Mas felizmente a gente supera esses momentos e aí a gente obtém o crescimento. E supera, em boa parte, graças ao seu eu, aquilo que Nietzsche chamava de potência, vontade de potência, mas também, em parte, graças a alguns lampejos de coisas, acontecimentos ou pessoas especiais que vão aparecendo no decorrer desse caminho, e você, alma grande, sabe valorizar a luz na escuridão, sabe tirar proveito desses aspectos positivos. E o que eu espero, senhores, é que o nosso curso seja uma dessas fagulhas de coisas especiais que estão aí para deixar o seu caminho menos escuro, menos solitário, mais acolhido. Então, muito bem-vindos, sintam-se muito bem-quistos. Contem comigo para tudo aquilo que for necessário. Bom, a entre-safra, ela encerra uma grande questão prática. É isso que é o mais importante desse nosso primeiro vídeo, desse nosso primeiro bloco de aula introdutória. Como estudar durante a entre-safra? Como estudar durante a entre-safra? E aqui a gente começa a falar daquelas variáveis, né? São muitas as variáveis. Existe o concurseiro pobre, existe o concurseiro rico, o concurseiro que tem tempo para estudar, o concurseiro que não tem tanto tempo porque ele trabalha, ou porque trabalha e tem filhos, o concurseiro jovem, o concurseiro idoso, o concurseiro vindo das melhores universidades, o concurseiro vindo de faculdades não tão renomadas, em muitos casos, concurseiros vindos da roça, que foram os primeiros da sua família a se formar em uma faculdade.
E qual que é o traço em comum entre esses variados perfis? O traço comum é que todos eles passam. Há pessoas que só estudam e passam, pessoas que estudam e trabalham e passam, pessoas que estudam, trabalham, têm filhos e passam, pessoas idosas que passam, pessoas jovens que passam, pessoas vindas das melhores faculdades, pessoas que foram as primeiras da sua família a colar em grau. Pessoas inteligentes passam. Pessoas não tão inteligentes, mas esforçadas, passam. Tudo só depende de você. Está dentro de você. É você na estrada. É você, a sua vontade, potência, segurando a lanterna e apontando para onde quer chegar. O curso é só essas centelhas, né? Essa ajuda na orientação, é uma referência, pode ser uma doutrina a mais, uma corrente para se opor a uma corrente predominante, para te dar maiores alternativas numa prova, mas é você que está nesse caminho e tudo está dentro de você. Tudo só depende de você. Então a primeira coisa aqui nessa entre-safra, meus amigos, é assim: jamais digam não tenho tempo. Independente, você olha aquele edital, ou então olha aquela bibliografia, puxa, não tenho tempo. Aí você cria um terrível inimigo. Por coincidência, né, essa nossa palestra, ela está caminhando muito para a filosofia de um filósofo chamado Nietzsche, e um pouco para Freud, né? É coincidência isso. Eu considero Nietzsche o primeiro mesmo a desenvolver a psicanálise. Depois Freud, que é o pai da psicanálise, ele é o pai, mas eu já vejo muita coisa aqui em Nietzsche, né? E a gente tem aqui a tal figura do inconsciente. Quando você fala não tenho tempo, você cria isso, você casteliza isso no seu inconsciente e arma um perigoso inimigo, uma perigosa armadilha, uma autossabotagem. Esqueça isso, tem tempo sim. O ser humano, ele se supera. Determinismo, a gente tem situações em que são mais difíceis, mas eu acho que o ser humano se supera. Não acredito em determinismos de forma absoluta. Então, tá tudo dentro de você, das suas potências. E o que você deve fazer na entre-safra é priorizar um modo de estudo que seja extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso. A entre-safra, senhores, é o melhor período para assistir às nossas videoaulas. Eu sugiro, minha recomendação é que você, nos dias úteis, a exemplo do que seria um curso presencial, nos dias úteis de segunda a sexta, nos feriados não, mas nos dias úteis, você dedique 4 horas a 5 horas ao nosso curso, às videoaulas. Fica complicado se você trabalha muito, tem muitos filhos. Aliás, trabalha muito e é muito demandado no seio familiar. Aí eu compreendo, porque embora eu diga para você buscar essa meta de estudar 5 horas do nosso curso por dia durante a entre-safra, isso seria insensato
que isso lhe afastasse do estudo por conta própria. Você vai ter que assistir o nosso curso na Entre Safra, mas também vai proceder ao estudo por conta própria. Esse estudo tem que ser prazeroso, então a gente procura valorizar o seu tempo, sabe, nas videoaulas, trazer informações novas, informações que estariam dispersas em inúmeras obras, a gente compila para você se sentir valorizado. É um dever moral mínimo, né? É um dever de honestidade, é o que se espera, né? Eu gosto muito de história, eu sou apaixonado por história. Então, valorizem isso, porque às vezes esse aqui é o primeiro contato que a gente tem, daí vocês vão passar no MPT, na Magistratura do Trabalho, a gente vai conviver muito proximamente até a aposentadoria, e daí a gente vai poder lembrar, né? Lembra, a primeira vez foi naquele curso Master, que a gente se conheceu e tal, e tudo que eu quero é poder olhar no seu olho, é não ter que desviar, né, de vergonha. Então a gente tem esse compromisso de valorizar a sua experiência, mas você deve também buscar o estudo por conta própria. Assistam o curso com disciplina, com regularidade e estudem por conta própria. E jamais digam não tenho tempo. Procure se disciplinar para encontrar esse tempo. Quero falar, já que a gente está falando de entre safra e está falando da importância de estudar com prazer, eu quero falar de uma coisa que eu vou retomar lá para frente. Quando a gente falar de preparação para a primeira fase, a gente vai falar de alternância de senso estético. O que é alternar senso estético? É o seguinte, por exemplo, você é uma pessoa que só assiste, só gosta de comédia romântica. Alternar o senso estético é você... Bom, hoje eu vou ver um filme de terror. Então, radicalmente, você alterna, né? Vou ver um filme de drama, um suspense, vou ver um musical. E com isso, você aguça a sua inteligência, trabalha com variadas áreas do seu cérebro. A gente vai ver, vai falar isso, é uma das filosofias do curso, a ideia de que a inteligência é relacional. A gente vai falar sobre isso, sobre inteligência como algo relacional, como algo gestáltico. A gente vai falar o que é gestalt, algo em que você estudando direito de empresa, às vezes você obtém um conceito que você associa com um conceito que adveio do seu estudo de seguridade social e junto com isso você cria uma solução para um problema trabalhista, porque a inteligência é relacional. Então é legal, é uma forma de ampliar o prazer e evitar a rotina, o marasmo, você proceder durante a entre-safra a alterações do senso estético no seu estudo por conta própria. Aproveite para estudar a lei de falência, aproveite para estudar a classificação dos crimes. Às vezes a gente acredita que não, é como uma academia, né? Você exercitar apenas um músculo, apenas direito do trabalho e deixar os outros todos menores, menos trabalhados, isso não vai ser harmônico, não vai ser bom. É necessário um equilíbrio no crescimento do seu conhecimento. É dessa forma que se aprova. Então, na entre-safra, é muito interessante você proceder a essas alterações e não focar apenas, né, uma única obra. Outra coisa, metodologia de estudo por conta própria. Para mim, também é estudo por escrito. Também é transcrever trechos de obras, resumir, fazer esquemas, fazer mapas mentais, porque o estudar, o estudo é como um elástico. Você está estudando, é como se estivesse puxando um elástico. Ele está bem tenso, bem rijo, mas você para de estudar aquele tema, larga aquele elástico, ele volta à sua forma originária. Isso é natural.
Nossa, eu já fui um especialista em direito tributário. Hoje eu tô como qualquer neófito nessa área. E a importância do estudo por escrito é que você registra, você não perde. Então estou só citando um exemplo, a gente já vai falar de bibliografia, prometo aos senhores, mas você está estudando Godinho, né? Você foi lá, puxou. E você parou de estudar por algum motivo, porque precisou se dedicar a outra coisa, você precisa evoluir na sua bibliografia, então você volta. Quando você tem aquilo resumido, você tem um registro, e isso lhe permitirá estudar, retomar a partir do seu próprio resumo. Então você não volta para o Godinho, você volta para o resumo do Godinho que você fez. E assim vai, até você ter o resumo do resumo, o resumo do resumo do resumo, até chegarmos naqueles famosos mapas mentais, nos processos mnemônicos. Mnemônia era um lago da mitologia grega, né? Se não me falha a memória, o lago da memória. Então, o que é processo mnemônico? Com M mudo, MN, né? É você, por exemplo, o mais tradicional, né, é aquela da tabela periódica. Foi lá, acho que o primeiro processo mnemônico da maioria dos senhores. Os 7 porquinhos, né? Lembram disso? Aqui no nosso caso, a gente tem processos mnemônicos simples e evidentes, como princípios da administração pública, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Até processos mnemônicos muito mais complexos, como direito fundamental do trabalho, direitos fundamentais, as características dos direitos fundamentais. Fui PM, casado, RIP. Fundamentalidade, universalidade, interdependência, positividade, máxima eficácia, concordância prática, e assim vai, abertura. Então, esses são os processos mnemônicos. Só que difícil, é raro a gente aprender, a gente fixar bem por processo mnemônico alheio, desenvolvido por outras pessoas. Nós mesmos devemos desenvolver os nossos processos, salvo exceções realmente brilhantes, né? Como no caso, para se memorizar o número de ministros nos tribunais, alguém iluminado pensou, TST, 30, 100, 3, 27 ministros. STF, somos um time de futebol, 11 ministros. STM, somos todas mocinhas, 15 ministros, 15 é a idade da debutante. STJ, somos todos de Jesus, e assim vai, né? Daí a gente tem a idade de Cristo, 33 anos, e assim a gente tem, são ferramentas desenvolvidas pelos outros, mas para você memorizar todo aquilo que é preciso, você tem que chegar por si próprio aos seus processos mnemônicos, e isso é esse processo, resumir, resumo do resumo, resumo do resumo do resumo, até chegar à forma mais sintética, que são essas siglas. E quando a gente falar de preparação para a segunda fase, vocês vão ver por que isso é relevante. Isso é relevante porque você, diante de um grave problema, tem duas formas de se encarar. De repente você sabe aquilo, então você vai no alvo e vai pontuando, desenvolve, porque você domina aquilo. Agora, se for algo imprevisível, algo que você nunca viu, não sabe diretamente,
Mas você consegue... Bom, isso é um problema. Estava falando de direitos fundamentais, isso é um problema de direitos fundamentais. E você consegue fazer o caminho inverso, vai pelas beiradas, vai se lembrando, as características dos direitos fundamentais são essas, e tenta chegar no ponto, né? Tenta salvar aquela questão, ou então até mesmo você consegue ali na hora, num momento de grande insight, criar a sua própria teoria. E é esse o momento da aprovação, o momento em que você se sente seguro para, com metodologia científica adequada, criar as suas próprias teorias para resolver os grandes problemas. A gente vai falar bastante sobre isso, fiquem tranquilos. Bom, senhores, última questão desse nosso primeiro bloco. Os nossos blocos, eles não são muito lineares. Eu não gosto de interromper o raciocínio no meio. Eu procuro fazer blocos de 30 minutos, para facilitar, para você beber água, mas às vezes a gente precisa ultrapassar, e aqui é uma aula inaugural, é o nosso princípio, né? E a recomendação é que você assista o curso na sua sequência, na sequência de aulas, a menos que você seja muito avançado. E daí, nesse caso, de repente você já pode começar até mesmo pelo final, por fontes do direito do trabalho, mas que a gente apresenta no final, por se tratar do tema talvez mais importante, mais complexo, diferentemente do que é o senso comum. Fontes é o tema um dos que mais caem, mais complexo e um dos mais fascinantes. A gente trata no nosso curso no final, mas se você está avançado, você pode ir lá para frente, mas aqui procure seguir linearmente a nossa sequência. Eu passei meio como coordenador pedagógico, meio que um semestre formulando uma sequência que fosse, além de didática, prazerosa, né? Então, sigam a nossa sequência. Bom, para terminar esse nosso último bloco, eu quero falar de bibliografia. Calma. Vou apresentar aqui uma tela de slide, vamos interromper nosso contato visual. E calma, não precisa ficar preocupado. Na verdade, Roma não foi construída num só dia. E assim, eu vou apresentar aos senhores 3 níveis bibliográficos. 3 níveis bibliográficos. E a gente vai chamar de nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. O normal, o mais lógico, é que haja uma linearidade. O mais apto à aprovação é aquele que chega no nível aprofundado. Mas essas regras, elas são apenas uma tentativa de uma sistematização lógica da didática, do aprendizado. A lei número 1 da didática é ir do simples para o mais complexo. Mas não é uma regra absoluta. Eu vou apresentar para vocês um esquema bibliográfico, mas em alguns casos você pode se sentir encorajado a começar diretamente de um nível mais avançado. Você consegue ser aprovado. Eu fui aprovado para a magistratura federal sem sequer passar do nível iniciante em direito penal. Eu fui aprovado juiz federal. Essa foi uma disciplina que eu não tive tempo de... né? Então, eu vou falar para vocês o caminho. Mas vocês não devem ser ansiosos. Roma não foi feita num só dia. E não devem achar que apenas esgotando aquilo é que virá aprovação. Longe disso. E outra coisa, vocês não devem se impressionar eventualmente com algo que eu disser, caso, nossa, ele sabe, nossa, como ele sabe, eu nunca chegarei nisso. Senhores, tudo o que eu sei, se é que sei algo, é um conhecimento
pós-posse no MPT. Quando eu passo a me hipertrofiar numas matérias, a me tornar especialista naquilo. Antes disso, antes desse momento, eu não tinha isso. E agora eu compartilho com vocês da mesma forma que professores compartilharam comigo. Então não sejam Hitlers de si próprios. Não temam, coragem. Não se impressionem. E isso até faz parte da nossa filosofia de curso. Eu evito chamá-los de alunos, gosto de chamá-los de colega, porque aluno vem do latim alumine, sem luz. E na realidade todos nós temos muitas luzes. Em alguns campos, e é nesses que eu me disponho a lecionar, provavelmente eu tenho mais luzes, ou eu não estaria aqui. Mas em inúmeros outros campos, os senhores têm muito mais luzes, então eu prefiro chamá-los de colegas. Meu método pedagógico, ele não é o método platônico. O método platônico é aquele método idealista. Só o mestre, só o filósofo tem acesso ao conhecimento, conhece. Os alunos, no máximo, eles têm opiniões, que são impressões falseadas da realidade. Só o mestre que está lá em cima, naquele arsenal. Eu não sigo essa linha. O meu método é inspirado em Dewey, um filósofo norte-americano, que é o método da dialética, de a gente debater bastante, vocês me desautorizarem ocasionalmente nos nossos instrumentos de interação social, que são bem intensos, participem dos chats. Só digo isso, participem dos chats. E a gente cresce junto, né? Formando assim um ambiente de inteligência coletiva. Mas enfim, vamos aqui falar de bibliografia. No nível iniciante, eu situo os resumos. São as sinopses da Saraiva. Hoje, além das sinopses da Saraiva, temos excelentes sinopses da Juspodium. Temos também, num nível iniciante de direito do trabalho, por exemplo, eu situo o Sérgio Pinto Martins. Sérgio Pinto Martins, ele apresenta uma visão juspositivista dogmática, né, do direito do trabalho. É aquela visão mais realista, fortemente positivada, revelada nos textos escritos, né? E como o direito do trabalho ele possui boa parte de sua matriz filosófica no pensamento neomarxista e também no pensamento neocantiano, as pessoas elas causam estranheza e às vezes discriminam a obra de Sérgio Pinto Martins. Eu conheço muitas pessoas que são juízes e a principal obra foi Sérgio Pinto Martins e eu mesmo foi o meu pontapé. Meu pontapé foi Sérgio Pinto Martins, Amaury Mascaro Nascimento. Na época não tinha sinopse de direito do trabalho, né? Então é um livro que pode ser também um pontapé. As informações vêm bem objetivas, né? Eu não entendo, tem um certo preconceito, eu sinto, quanto a esse mestre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Geralmente é uma postura mais de contrariedade com as suas decisões ou as suas doutrinas, mas o peso da obra dele, em termos de objetividade, em termos de ganhar musculatura em curto espaço de tempo, é muito expressivo. Então pode ser um ponto de partida. E por que você tem que ter um ponto de partida? Porque um resumo, uma sinopse, porque é importante você ganhar uma musculatura inicial num curto espaço de tempo. Então é dessa forma que a gente progride, né? Num nível intermediário,
Aí você já entra, eu já recomendo Godinho, é a minha primeira recomendação, porque você já teve aquela base, o Godinho não é bom, eu diria, para ser a sua obra de partida nessa matéria, que é a matéria mais central nos concursos trabalhistas, que é Direito do Trabalho. Mas uma vez, já tendo domínio do que é vínculo de emprego, etc., encare Godinho, que ainda hoje é a principal obra, principal manual referencial padrão. Na minha época, eu vivi um momento de transição em que Arnaldo Sequinde era o manual referencial padrão, nos dias de hoje é Godinho. É lógico que, de repente, isso pode contrariar o seu prazer, né? Já que na entre-safra é importante ter prazer. Então eu menciono outras obras aqui que pertencem também a esse nível intermediário, como Alice Monteiro de Barros, a falecida professora de Minas Gerais, o Gustavo Felipe Barbosa Garcia, a professora Volha, ou você pode ler parte de um, parte de outro, ou inteiro, esse é o nível intermediário. Daí, num nível avançado de direito do trabalho, e se Deus quiser, você vai ser aprovado talvez antes disso, mas é um nível que às vezes é muito bom, você pode e deve, em primeiro lugar, investir em pequenos livrinhos. Eu adoro fazer isso. Com licença, senhores. Bom, aqui eu tenho aqui a tiracolo apenas 2 livrinhos, mas eu adoro livros curtos. Quando você entra nessa fase avançada, aí você vai nos livros que são baratos, que são monografias, sobre temas que são importantes, né? Olha só esse, muito rico para entender o que é indivisibilidade, o que é unidade, o que é independência funcional, Ministério Público Brasileiro. Veja, fininho, rápido e prazeroso, porque o nível avançado, quanto mais você conhece, mais prazeroso fica. Esse livro é magnífico, é maravilhoso. Talvez vocês gostem da minha aula de discriminação, uma das aulas que eu mais gosto. Ela é inteiramente inspirada, a principal fonte doutrinária é esse livro, do Paulo Jacutz, Manual de Estudo da Discriminação no Trabalho. E como esses, temos inúmeras obrinhas que são muito interessantes. O professor Guilherme Guimarães Feliciano possui a obra Tópicos Avançados de Direito do Trabalho, Raimundo Simão de Mello, Direito de Greve, Meio Ambiente do Trabalho, Lei da Ação Civil Pública, Ronaldo Lima dos Santos, ele tem aquele livro muito rico sobre normas coletivas, e aqui eu trago então esses exemplos, né? O Helder Santos Amorim tem um livro excelente sobre terceirização na administração pública. Gilberto Sturmer tem um grande livro sobre liberdade sindical. Ou então você pode partir também nesse nível já aprofundado para essas obrinhas aqui, para essa coletânea do Homero Batista Mateus da Silva, absolutamente maravilhosa. São os livros que eu mais gosto de ler. Então, essa é a sequência bibliográfica para direito do trabalho. Para processo do trabalho, eu ao invés de sinopse, eu diria hoje para você iniciar por... Pode ser a sinopse. Se for sinopse, a sinopse do professor César Basile. Mas é bom aqui... Você não tem como fugir muito de um Schiave, de um Bezerra Leite, ou de um Ellison Miessa, ou de um Renato Saraiva também é um nível mais resumido, né? O processo do trabalho, ele é bom você já investir. Pode ser o Sérgio Pinto Martins já investir numa obra concomitantemente
com a sua sinopse. E daí, num nível avançado, eu entro aqui com Júlio Biber, tem umas aulas sobre um livro sobre recurso, não sei se escrevi certo, Manuel Teixeira, o Elison Miessa tem um livrinho espetacular sobre recursos, o César Basile está no Prelo, um livro sobre execução. Para quem for prestar regime jurídico do MPT, eu digo o seguinte, nossas aulas... Depois, Bezerra Leite, num nível avançado, num exame de segunda fase, Mazzilli, Hugo Nigro Mazzilli. Direito constitucional é daquelas que eu pularia a sinopse. Também tiraria Alexandre de Moraes. Atualmente, eu iniciaria com Pedro Lenza. Num nível avançado, entraria com Gilmar Mendes, ou talvez não precise disso. Quer saber? Num nível avançado, acho que eu iria diretamente para Canhotilho. Então, constitucional, eu pegaria um Pedro Lenza ou algum manual de referência. A bibliografia ela é dinâmica, ela muda, às vezes pode ser outro livro de referência. Na minha época de concurso, era o Alexandre de Moraes, não havia o Lenza. E num nível aprofundado, eu recomendo Canhotilho. Por que eu recomendo Canhotilho? A gente vai falar, é um exagero? É um exagero, mas eu tô aqui falando, digamos assim, do ápice, tá? Do ápice da sua vida de concurseiro. O concurso, às vezes, no começo você bate, apanha, é reprovado, mas chega uma hora que você vira ferro. E nesse momento de virar ferro, quando você passa em qualquer concurso, quando você esgotou outras formas de preparação, esse é o momento em que você se volta para Canhotilho. E Canhotilho, ele é relevante porque ele é a fonte de onde parece que todos os nossos grandes doutrinadores bebem. Não faltam críticas a isso. Muitos criticam essa inspiração no direito constitucional português. O Celso Fiorillo, ele até faz uma piada lá. Ele fala que Portugal é um estado tão mais reduzido que o nosso e, consequentemente, menos complexo, que bastaria uma convenção de condôminos, não sendo necessário uma constituição. Em que pese essa colocação, Canhotilho é de onde todos bebem. E como se estuda Canhotilho? Primeiro lugar, se você já tiver num cargo público, por isso que é legal a escadinha, né? Às vezes tem a pessoa que fala, não, eu quero ser magistrado, só presta a magistratura. Mas às vezes tem aquele que, esse é o franco atirador, pum, só quero aquilo. Mas às vezes tem aquele granadeiro, como eu fui, que presta tudo o que vê pela frente, onde a granada acertar, recolhe os estilhaços ali e vai passando por sucessivos cargos, fazendo uma trajetória como se fosse uma escadinha, até chegar nos concursos de maior capilaridade. E esse formato do granadeiro ele é bom, porque você tendo um salário, você tem acesso a essas obras. Canhotilho deve custar uns R$700, não sei, não sei quanto que é. É um livrão. Então, eventualmente, você vai atrás do Canhotilho na biblioteca. Tudo tem um jeito. E daí como é que se estuda Canhotilho? Você pega o índice da contracapa, o índice português é na contracapa, né? Vou aqui apenas pegar, só para exemplificar, um livro, aliás, um livro excelente de direito internacional, do Portela. Você pega lá o Canhotilho, o índice vem na contracapa, e vai passando o olho em todas as expressões que lhe soarem estranhas, você vai lá ver o que é. Então vai ter lá a técnica das sentenças intermédias. E daí você vai descobrir que, embora o Supremo, o TST, use palavras alemãs quando julga a base de cálculo do adicional de insalubridade para aplicar
a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia dos efeitos da nulidade. Nossa, que monstro essa nomenclatura, né? Você vai descobrir que está tudo lá em canhotilho. Justamente, você abre, vê aquilo, nossa, que expressão estranha, vai lá, confere o que é. Esse é o ápice, foi o meu ápice da vida concurseira, canhotilho. E eu levei ali uns bons anos para chegar nele. Processo civil. Aqui eu apresento sinopse, mas atualmente, processo civil, minha primeira obra seria, agora eu não me recordo bem o nome desse autor, a ideia foi genial, ele escreveu um livrinho chamado Diálogos sobre o novo CPC. Adoro essa técnica. Platão escrevia assim, né? Embora não goste tanto de Platão. Tem algumas coisas ali bem complicadas e que os filósofos até criticam, né? Por ter relegado o mundo a alguns séculos, talvez, de obscurantismo. Em todo caso, o que é o diálogo? É o método dialético. A gente vai falar de segunda fase e às vezes a pessoa me chega, professor, eu estudo, não passo na segunda fase. Muitas vezes isso decorre da sua metodologia de resposta. Em questões polêmicas, convém o método dialético, apresentar argumentos favoráveis, argumentos contrários. Por exemplo, uma questão de jornada 12/36. Quais são os argumentos favoráveis a isso? O trabalhador se desloca menos vezes na semana, o trabalhador ele tem uma média semanal menor do que a jornada comum, enfim, tem lá os argumentos favoráveis e tem os argumentos contra. Isso é uma deturpação do turno ininterrupto, revezamento, é uma jornada muito prolongada em comparação com a padrão, etc. E busca a síntese para aquele caso concreto que lhe é apresentado. Isso é o método dialético. E às vezes as pessoas não mencionam correntes ou elas olvidam de apresentar prós e contras e com isso tiram apenas uma meia nota, sabe? Então, método dialético é muito importante. E esse autor faz isso. A obra dele, Diálogos sobre o novo CPC, é uma visita ao novo CPC sob a forma de um texto em que um professor está dando uma aula para um aluno. Muito obrigado aos meus amigos, às minhas amigas de Alagoas, né, que me apresentaram a essa obra, Lívia, Carol, e muito obrigado. Um grande beijo aí, abraço a todo mundo da 19ª região, ô povo bom, carinhoso, nossa, enfim. E diálogo sobre o novo CPC é isso, parece uma aula, um professor conversando com um aluno. É por ela que você deve, a meu ver, começar processo civil e depois você já passa, depois disso tudo vai ser aprofundado, eu acho, sabe? É aprofundado o processo civil. O que seria aqui, nível intermediário para mim, seria um CPC comentado do Daniel Assunção. Ele é um CPC bacana, eu adoro o código comentado, ele é fininho, o CPC comentado do Daniel Assunção. Neves é uma ótima nível intermediário. E daí, num nível avançado, se você for magistrando, concursando da magistratura, talvez o melhor seja passar para um Didier e depois para um Marinoni. Se a vida é uma constante evolução, se der tempo, conforme, né? Se você passar antes, ótimo, mas se for necessário, então se você busca a magistratura, eu prefiro primeiro Didier e depois Marinoni. Escrevi errado aqui, Didier. E Marinoni eu nunca sei se é com I ou com E. Agora, se é MPT o seu alvo principal, então eu iria primeiro de Marinoni, depois de Didier. O mérito do Marinoni é que ela é uma obra mais densa, a meu ver,
e o demérito do Marinoni é que é uma obra mais densa. E o mérito é complexo. E o mérito do Didier é que é um deleite. Assim, a linguagem dele é muito prazerosa. Né? Direito civil, esquece essa sinopse, tá? Atualmente eu ando lendo Eupídio Donizete. Tô gostando muito. Acho que civil dá para você já começar direto com Eupídio Donizete, que é um volume só, ou então com Flávio Tartucci, também é um volume só. Direito de empresas, as pessoas falam do professor André Ramos Tavares. Eu não conheço. Para mim sempre bastou Fábio Ulloa Coelho. Direito internacional, vamos falar de internacional e depois vamos falar de humanos, já que direitos humanos, né, passa a constar do currículo da magistratura do trabalho. Antes era currículo só do MPT, agora passa a ser do currículo da magistratura do trabalho também. Direito internacional tem outras opções. Não é uma matéria que eu conheça tanto a bibliografia. Eu já li vários, tá? E esse aqui, para mim, parece o melhor dos que eu li. Paulo Henrique Gonçalves Portela, editora Juspodium, Direito Internacional Público e Privado. Ele é mais adequado, primeiro pela linguagem simples e segundo porque é um livro voltado para concurso. Eu já li muita Flávia Piovesan, muita Rusek, Hildebrando Ascioli, já li várias obras, né? E eu tinha uma dificuldade, era difícil achar uma que seguisse tão bem o edital. Essa aqui para mim tá ótimo. Já há outros autores, depois que veio o Portela, a gente já vai ter outros autores seguindo mais essa linha de edital de concurso, mas eu vou aqui tá bom, esse é o livro. E também, sim, claro, não podia faltar, né? Deem um jeito de ir atrás desse livro, tá? Façam a sua encomenda com a Samira, ela tá organizando uma pré-venda aí para nossa segunda edição do Vademecum Direito Internacional do Trabalho. A gente tem aí videoaulas sobre Direito Internacional do Trabalho para a primeira fase, Direito Internacional do Trabalho para a segunda fase, e o mérito desse livro é a organização por separação temática, índice fácil na capa, na contracapa, né? Então, esse Vademecum aqui vocês precisam ter. Entre em contato, tá? A diretora do nosso curso se chama Samira Nasrallah. Entre em contato com a diretoria. Para qualquer assunto administrativo, sabe? Entre em contato. Qualquer dúvida pedagógica, podem falar comigo. Eu tenho, infelizmente, limitações, né? Infelizmente não, é necessário. Limitações ditadas pelo meu regime jurídico. Eu não toco em questões administrativas, né? Encomenda de livro, esse tipo de coisa. É com a diretoria do curso. E direitos humanos... Eu já ouvi elogios a outros livros, mas eu gosto desse aqui, ó. Silvio Beltramelli Neto, Direitos Humanos, editora Juspodium, meu amigo, colega de carreira, né? Eu menciono aqui Ingo Wolfgang, mas Rizek, Piovesan, Silvio Beltramelli... Vamos fazer o seguinte, ó, gente. Vamos de Silvio Beltramelli e de Portela. A gente deixa o Ingo Wolfgang mais para frente, depois que lê esses livros. O Ingo Wolfgang, ele tem duas obras principais para nossa bibliografia. Ele tem uma obra grossa chamada Da Eficácia dos Direitos Fundamentais, é excelente. Só que é uma obra que a gente aborda muito aqui, nas aulas de Direito Fundamental do Trabalho. A gente já aborda muito
essa obra do Ingo Wolfgang, assim como aborda aquela obra Princípio da Proporcionalidade do Alexis, aborda muito. Então, talvez convenha ir para o livro fino dele, chamado Dignidade da Pessoa Humana, e depois, se tiver tempo, né? É uma linguagem mais filosófica, e o importante desse livrinho fino do Ingo Wolfgang é que ele explica o pensamento kantiano. Kant é muito importante porque hoje, nos ordenamentos jurídicos ocidentais, o princípio da dignidade da pessoa humana se tornou um valor comum, um valor central. E isso graças ao enorme poder de influência de uma escola filosófica chamada Escola de Frankfurt, ou Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, que teve um enorme impacto no pensamento ocidental pós-Segunda Guerra Mundial. E essa escola de Frankfurt, o que ela faz é elevar o princípio da dignidade da pessoa humana, resgatando algumas noções de Kant. Então hoje se tornou importante ter uma noção de Kant para uma prova discursiva. Isso, repito, também vocês vão ver bem nas nossas aulas sobre direitos fundamentais do trabalho, pensamento kantiano. Mas, enfim, essa é a bibliografia de internacional. Vamos para administrativo. Eu também... Administrativo é o seguinte, ó. Eu falaria para pular a sinopse, mas a sinopse Saraiva é tão boa de administrativo que vale a pena. Ó, a sinopse é o seguinte: você deve, nos melhores momentos, quando você está na plenitude de um estudo, o prazo máximo para você concluir o estudo de uma sinopse deve ser 2 semanas, tá? No máximo, no máximo. Quando eu estava no auge da minha vida concurseira, e mesmo no auge, depois a gente vai ver por quê, eu ainda estudava algumas sinopses, daí em 3 dias eu dava conta. Eu já tinha resumido, já tinha sublinhado, etc e tal, né? Então, a sinopse de administrativo da Saraiva, ela é muito boa, mas se você tiver condições de investir, já vale a pena comprar de plano o livro do Matheus Carvalho, da editora Juspodium. Existem outros manuais referenciais que todos falam bem. Maria Silvia, já estudei muito por esse livro. Fernanda Marinella, o Carvalho Filho. Eu acho que o Eli Lopes está um pouco defasado, mas todos esses manuais referenciais são bons. É que o Matheus Carvalho, ele tem uma linguagem bem de concurso, é ótimo. E se você tiver intenção de prosseguir para um nível avançado de administrativo, aí você recorre a Celso Antônio Bandeira de Mello. Quanto a direito da seguridade, eu tenho um terrível problema, eu não sei o que indicar. É errado falar direito previdenciário. Previdência é um dos ramos da seguridade, e ao lado de assistência social e saúde, e o concurso não cobra só previdência. Eu tive um livro que foi um dos melhores livros que eu já li do direito. Imagina, conseguiu tornar altamente prazeroso Direito da Seguridade Social, que é uma obra dos juristas gaúchos, da excelente editora Livraria dos Advogados, lá de Porto Alegre. Um grande abraço, enorme beijo aí para todos os amigos gaúchos que tão bem me recebem, pessoas muito importantes na minha vida, são daí, dessas plagas. Abraço a colorados,
gremistas, torcedores do Juventude, Pelotas, Brasil de Pelotas e tudo mais. Essa obra de Simone Barbizan Fortes e Leandro Poulsen, infelizmente, ela nunca mais eu vi ser editada. Então, eu fico meio órfão de uma grande indicação. E daí eu passei para um livro que eu achei mais fino, mas eu não tenho referências para dizer se há outros melhores, né? Eu ando acompanhando jurisprudência e tudo mais, alterações legislativas, e ando lendo Frederico Amado, também da Juspod, um direito previdenciário. Vejam outras opiniões, enfim, mas eu tenho poucas referências hoje de Seguridade Social. E penal? Penal a gente vai falar sobre o que é mais relevante, tá? Você precisa de penal de um estudo bem direcionado para classificação de crimes, elementos do tipo, os crimes contra a organização do trabalho, a distinção, o crime do artigo 149 do Código Penal e a distinção entre artigos 149 e 203 do Código Penal. Dá para ir bem com sinopse, com algum resumo. Meus amigos, a gente com isso encerra o propósito desse nosso primeiro bloco, que era falar da entre-safra. Na sequência, a gente volta falando sobre preparação para a primeira fase. Então ficou para trás a entre-safra. Você está lá na entre-safra, estudando de boa, de forma prazerosa, assistindo às nossas videoaulas, estudando com liberdade. Mas daí saiu o edital. Então ficou para trás a entre-safra e agora a gente está no momento pré-primeira fase. Vamos para o intervalo e na sequência a gente volta para tratar de tudo que eu consegui lembrar de relevante para a sua primeira fase. Grande abraço a todos, até mais, pessoal.